Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o assento. Como a Nonô me apresentou, me chamo Anderson Luiz dos Seis. Tenho 36 anos, sou casado, uma esposa linda, uma filha linda chamada Maria Clara, a cara da mãe. Há uma semana eu tive a graça de ter mais um filho, Gabriel José, nasceu hoje no sábado. Recomendo a minha esposa Thaís em oração, porque ela teve um problema gravíssimo de acretismo placentário, quase morreu, está com anemia em casa. Se vocês puderem nos ajudar em oração pela melhora dela, agradeço muito. Amém? Queridos, eu vou falar de um tema que eu amo muito, eu vou falar de Nossa Senhora. E tem um santo da Igreja Católica que eu admiro muito, chamado São Bernardo de Claraval, que ele dizia assim: nada é tão prazeroso como falar das glórias de Maria. Então eu tenho me dedicado muito nesse apostolado, dentro e fora do Brasil, espero contribuir, e a finalidade desta pregação é que você saia daqui amando cada vez mais a Nossa Senhora e entender um benefício importantíssimo que ela pode gerar relacionado para a salvação da sua alma. Como texto inicial eu quero usar uma palavra do livro de Provérbios, no capítulo 8 e no versículo 35, que é uma prefiguração de Nossa Senhora, onde vai dizer assim: os que me acham encontram a vida e obtêm o favor do seu Senhor. Isso daí é a tradução da Bíblia da Ave Maria. Na tradução da Bíblia da tradução do Padre Mato Soares, na Vulgata, está escrito: e obtém a salvação do seu Senhor. Santo Afonso nos ensina que essa é a figura de Nossa Senhora, porque se encontrando ela encontra a vida, Santo Afonso vai dizer: quem que é a vida? O próprio nosso Senhor disse no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai por mim. Então nós precisamos entender que esta é a figura de Nossa Senhora que nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma verdade que está muito bem explicada por Santo Agostinho, que está no Tratado da Verdadeira Devoção, onde ele diz: a Virgem Maria é o meio pelo qual Jesus serviu para vir até nós, é o meio que devemos servir para ir até Ele também. Isso é uma coisa que os protestantes não entendem de maneira alguma. Eu estava conversando uma vez com um protestante da Batista, e nós estávamos conversando sobre Sagrada Escritura, e veio o ponto de Nossa Senhora. Eles detestam a Virgem Maria. Eu não entendo como que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter ódio da Virgem Santíssima, se foi ela que nos trouxe o Salvador, e ao mínimo um pouco de gratidão devemos ter à Virgem por nos ter o dado. E ele dizia assim: mas vocês ficam falando de Maria, e que ela é importante, essas coisas todas, mas veja bem, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei: mas você está certo. Ele falou: então por que vocês pregam diferente disso? Eu falei: é porque o seu pastor não ensinou para você uma coisa que São Boaventura ensinou para nós católicos. Jesus é o caminho que leva ao Pai, mas Maria é o caminho que leva a Jesus. Deu vontade de olhar para ele e falar assim: ó, chupa essa manga, protestantezinho. Se quer aplaudir, aplaude. Então é porque é para Imaculada, então pode aplaudir. Queridos, e por que Maria nos vai levar a nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero usar aquele trecho da Sagrada Escritura que vocês conhecem muito bem, João capítulo 3, versículo 16. Com efeito de tal modo, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai envia o seu Filho para levar a salvação da humanidade. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem salvar a humanidade. Jesus é o nosso grande Salvador. Vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9: se portanto confessares com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Atos capítulo 4, versículo 12: pois debaixo do céu nenhum nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer, e aí a gente vai para os santos da Igreja Católica, aquilo que São Luís Maria Grignion de Montfort nos ensinou, que a Virgem Santíssima, ela é o
como a tesoureira dos bens celestes do Senhor, e que ela dá as graças de Deus a quem quer, como quer e quando quer. E se, como São Bernardo nos ensina, que ela é medianeira de todas as graças, e nenhuma graça vem para nós a não ser por ela, então eu estou em unidade com os santos da Igreja Católica, acreditando que todas as graças vêm para nós por meio de Nossa Senhora. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Sim. Que maravilha. E se nós precisamos desta graça para conseguir a salvação eterna, antes tem algumas coisas que é necessário para conseguir a salvação eterna. Vai dizer o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então eu primeiro preciso ter um processo de conversão, sair da vida das trevas e vir para a vida da luz. E meus irmãos, se tem uma coisa que Nossa Senhora deseja, é isso. O livro do Eclesiástico 24 vai dizer assim, ó: eu sou a mãe do puro amor. E se, como o Santo Tomás de Aquino nos ensina, amar, querer o bem do outro, Nossa Senhora quer o quê? Que nós saiamos da vida do pecado e venha viver a vida da graça. Porque viver no pecado mortal, afastado de Deus, é insuportável. Você imagina o que vai dizer o profeta Isaías capítulo 59, versículo 1? Ele vai dizer assim, ó: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir, são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. E hoje em dia, as pessoas que só pregam sobre misericórdia, não ousam bradar contra o pecado. Parece que Satanás roubou do vocabulário dos pregadores 3 palavras: pecado, juízo, inferno, entre outras. Mas o pecado nos separa de Deus. Santo Afonso chega a dizer que quando nós pecamos mortalmente, nós afastamos a Deus da nossa alma e acolhemos o diabo. Olha que peso horrível. Você acha que Nossa Senhora ama uma coisa dessa? Imagina chegar para Jesus: não quero mais a sua amizade, perdi a minha filiação divina, renuncio às graças da cruz. E aí, morar junto com Satanás, é o que a Bíblia vai dizer em 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. É terrível o que Paulo nos ensina sobre o pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E aí tem o profeta do Antigo Testamento, Lamentações 5,16, caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós, porque pecamos. E aí a gente usa não, mas a palavra prezada, desgraçado, está sem a graça de Deus. E o que Nossa Senhora quer nos fazer? Viver em união com o seu Filho Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser, vai dizer João 2,5. E aí nós precisamos ver a ação maternal de Nossa Senhora, como essa graça de chamar os pecadores para perto do seu Filho Jesus. E aqueles que conhecem um pouco do meu ministério, eu tenho um apreço muito grande pela vida dos santos. Gosto muito de ler a vida dos santos. Quem conhece o meu testemunho sabe que eu repeti 8 anos, fui expulso de 6 escolas. No período da minha vida escolar eu nunca tinha lido o livro inteiro. Mas depois que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia. Eu fiquei apaixonado por Jesus e comecei a devorar a vida dos santos, porque essa vida católica é uma bênção. E eu li uma história linda de Santa Gema Galgani. Tem um professor muito querido nosso, que ele até brinca achando que a Santa Gema já nasceu na 7ª morada da vida de união com Deus, e ela tinha um desejo muito grande de salvar as almas do inferno. Tanto que tem um fato de um exorcismo que o padre Germano conta, que o único interesse de Satanás, enquanto Santa Gema vivia, era acabar com ela. Era de fato pela vida de expiação dela, de reparação, pela vida de união com Deus. Ela era meio que um tampão no inferno. E aí aconteceu que ela estava rezando pela conversão dos pecadores. Jesus disse para a Santa Ângela de Foligno que a oração que mais agrada o seu coração é a oração pelos pecadores perdidos, a intercessão para salvar essas almas. E Santa Gema estava lá, rezando por uma maçom obstinado. A gente sabe que uma pessoa que está na maçonaria, ela pode ir para o inferno. Eu também me preocupo, porque foi eleito um monte de político da maçonaria que está aí. Todo mundo só denuncia o comunismo, mas essa praga de maçonaria também está acabando internamente dentro da própria igreja. E aí ela estava rezando por um maçom obstinado. E aí Jesus aparece para ela e diz: Gema,
eu não vou converter o coração desse homem, porque é um coração muito duro. Agora você imagina Jesus dizer para Santa Gema, uma santa que viveu somente pelo amor divino e com o desejo de salvar as almas, uma santa que o demônio aparecia para ela, pegava o cabelo dela, arrebentava no chão, quebrava o braço dela, que ficava a fratura exposta, o Cristo tinha que aparecer e colar o braço dela, tudo por amor a Deus e pela salvação das almas, e ela rezando, e Jesus aparece e diz, eu não vou converter o coração desse homem. Mas Santa Gema conhecia o segredo da Imaculada, que São Maximiliano Kolbe diz que o segredo de Nossa Senhora, ele não é tão somente revelado em livros, mas sim por aqueles que rezam. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Provérbios 28:5, os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. A vida de oração dá uma graça de iluminação na nossa inteligência, para entender as coisas sobrenaturais, que é maravilhoso. E aí você não vai ver nenhum santo que não foi muito devoto de Nossa Senhora, a ponto de São Boaventura dizer, Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas jamais uma mãe superior à Virgem Maria, a ponto de Santa Teresinha falar, nós somos mais felizes do que a Virgem Maria, pois ela não teve uma senhora para amar. Então você não vai ver nenhum santo com problema de devoção a Nossa Senhora, e eles sabiam do poder que Nossa Senhora exerce diante do coração de Deus, pois São Domingos de Gusmão dizia que um suspiro de Nossa Senhora vale mais que a intercessão de todos os santos e santas do paraíso. Aí você imagina lá no céu, Padre Pio pedindo por uma necessidade, e São Francisco, e São José Maria Escrivá, e todo mundo rezando, o Santo Expedito, aí chega Nossa Senhora, ai, Jesus, o que foi manhã? Entendeu? O negócio é assim. Aí a Santa Gema escuta a negativa de Jesus, eu não vou converter, porque o coração dele é muito duro. Nossa Senhora, que era muito amiga de Santa Gema, e ela sabia do que Nossa Senhora consegue no coração de Jesus, ela diz, a mim que sou uma grande pecadora, olha a humildade dos santos, a mim que sou uma grande pecadora, tu podes negar, mas tu negarás a sua mãe? Eu peço a conversão desse pobre pecador por intermédio do coração da sua mãe santíssima. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, aquele homem estava de joelho no confessionário, retornando para a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você imagina a fúria de Satanás contra a Virgem Imaculada. São Domingos de Gusmão escuta de um possesso, você é o homem mais odiado no inferno, por causa que você nos salva almas com a pregação do Santo Rosário. A razão que gerava tanto ódio de São Domingos de Gusmão no inferno, era por causa da eficácia que ele tinha de converter os corações endurecidos pregando sobre Nossa Senhora. Por tudo que eu estudei na igreja, eu não tenho dúvida alguma, e o padre e o bispo aqui podem me corrigir, de que os maiores santos da igreja católica no campo missionário foi São Francisco Xavier. Aquele homem foi verdadeiramente um devorador de almas. Se tem um santo que teve zelo, paixão pelas almas, foi São Francisco Xavier, a ponto de um dia dizer, se eu falar para vocês, que lá do outro lado da ilha, tem um baú, cheio de ouro e pedras preciosas, ele conversava, o que vocês fariam? Disseram a ele, eu pegaria um barco e iria imediatamente tirar aqueles tesouros. São Francisco Xavier dizia, diga-me a mim que tem almas que eu vou a nado. Era inflamado, amava as almas. Santo Tomás de Aquino vai dizer assim, ó, nós nos transformamos naquilo que amamos. Quanto mais a Deus você ama, mais paixão pelas almas você tem. E aqui vai uma correção que eu acho importante. Eu acho lindo ver na igreja, eu tenho uma editora, frutificar a vida intelectual, mas não se esqueça do que Santo Afonso dizia, quem busca mais o estudo do que a Deus, não busca a Deus, mas a si mesmo. E Padre Pio nos ensinava, nos livros nós procuramos a Deus, na oração nós encontramos. Você vai querer convencer uma pessoa no apostolado da intelectualidade, é bom, mas você vai ver que o que Dom Chotard escreve no livro dele, A Alma de Todo Apostolado, que Santa Teresa d'Ávila converteu 10.000 protestantes de dentro do mosteiro por causa de uma oração fervorosa. Ele tinha união com Deus, era um apaixonado pelas almas, ganhava muitas almas para Deus, mas sabe o que ele dizia?
quando nas minhas missões os corações estão endurecidos e eu não consigo converter as almas, a minha última pregação, a da misericórdia, é quando eu prego sobre a Virgem Maria aos pés da cruz. E ele diz: eu nunca vi uma pregação tão forte para amolecer o coração dos pecadores endurecidos do que falar da Virgem Maria aos pés da cruz. E falta isso dentro da nossa igreja. Há uma protestantização que anda acontecendo em alguns setores da igreja católica, que se percebe uma aversão à devoção a Nossa Senhora. E aí começa a surgir um grupo de consagrados como uma onda de fogo mariano no Brasil. E claro, com alguns excessos. A gente vai a alguns encontros que vai fazer a consagração a Nossa Senhora, o menino está com uma corrente no braço esquerdo, outra no direito, vai lá na Papais e comendo um cadeado do tamanho de um coco, negócio feio, né? E fica aqui e tal, e fica mostrando. A gente sabe que tem essas misérias de vida exteriorizada. E a devoção a Mariana não é nada disso. Padre Pio dizia: se somos devotos de Nossa Senhora, então devemos imitá-la. A questão está aqui na questão das virtudes marianas para se imitar. Mas aí se levanta a onda de consagração a Nossa Senhora. E proibições seríssimas, vindo até dos meios eclesiásticos de autoridade, dizendo: eu não quero essa consagração. Comunismo pode na igreja, maçonaria pode, homossexual comungar pode, entronizar bagunça litúrgica pode, pregar em verdades pode, agora não pode consagração a Nossa Senhora. Da onde que vem isso? Vem do quinto dos infernos. É um movimento diabólico por causa de um ódio de Satanás que tem de Nossa Senhora, porque São Luís no tratado vai dizer que o diabo tem muito mais ódio de Nossa Senhora do que do próprio Jesus. Aí soa como heresia, mas onde está o miolo disso? É porque nosso Senhor é Deus, e porque Satanás, ele tem uma soberba terrível, é orgulhoso. Ele escuta aquela profecia de Gênesis 3,15: e porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta te esmagará a cabeça. Quem que vai me esmagar minha cabeça? A que eu vou criar, que vai ser imaculada, sem pecado original, uma criatura simples e humilde, que quando canta o Magnífica diz: porque ele olhou para a humildade da sua pobre serva, o poderoso realizou em mim maravilhas. E é ele, e é ela, que vai esmagar a sua cabeça, Satanás. E de que maneira que ela vai esmagar a sua cabeça? Levando a conversão e levando para o passo da santificação, porque a Bíblia vai nos dar inúmeros capítulos e versículos chamando a isso. Levíticos 19:1: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Evangelho de São Mateus 5:48: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aí você vai ver São Paulo, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Aí no versículo 7 ele já vai falar: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aí a gente fica falando, né, como que vai fazer para ser santo? Tem vários caminhos. Tem a oração, tem a vida interior, exame de consciência, um monte de coisa, vida eucarística. Mas aí eu quero falar para vocês aqui agora da presença de Nossa Senhora naqueles que estão buscando uma vida de união com Deus para andar nesse processo de santidade. O Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: cessou a luz, vem as trevas. A alma que perdeu a devoção a Nossa Senhora cai nas trevas do pecado. Isso daí é um amparo de um doutor da igreja. E tem inúmeras histórias, por exemplo, de um jesuíta, que eu gosto muito, porque a conversão dele foi muito linda, depois eu lembro o nome dele, que ele fazia um exame de consciência diário, de 3 horas diárias, para meditar sobre o seu nada, e ele foi visitar um seminário. E quando ele entrou dentro do seminário, estava vendo os seminaristas, ele perguntou para o reitor: eu posso conversar com os seus seminaristas? E quando ele foi e começou a conversar com os seminaristas, ele disse: qual que é o seu maior santo de devoção? E aí foram falando, vamos dar o exemplo: Santo Inácio, Santo Tomás de Aquino, São Luís Gonzaga, e ninguém falou Nossa Senhora. E ele chegou e disse para o reitor do seminário: os seus seminaristas correm muito o risco
de perder a vocação. Ele falou, por quê? Porque eles não têm devoção a Nossa Senhora firme. Eles não vão conseguir perseverar. Em menos de um ano, todos abandonaram o seminário. Por quê? Porque Nossa Senhora nos defende contra as tentações. O poder de Nossa Senhora contra os demônios é uma coisa formidável. Um dia, quando Santa Bernadette de Subirus estava na gruta, e o demônio apareceu, a Nossa Senhora olhou para o demônio com cara feia, e ele foi embora correndo na hora. Certa vez, o bem-aventurado Alano de la Roche, que foi o segundo reformador da reza do Rosário depois de São Domingo de Gusmão, ele estava sofrendo uma tentação violenta, eu nunca tinha visto isso. Ele pegou a faca para tentar passar no pescoço. Nossa Senhora aparece e dá uma bofetada na cara dele e diz: se você não recorrer a mim, você vai cair. E se você ler a vida dos santos, principalmente do Padre Pio, ele diz: quando as tentações foram terríveis, porque Satanás não brinca não. A Bíblia vai dizer com clareza em 1 Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor como um leão procurando a quem devorar, e diz: resistires forte na fé. E nós temos que ter uma fé na proteção de Nossa Senhora, porque o livro de Apocalipse 12,7 diz que o dragão se deteve diante da mulher. É fundamental. Nossa Senhora disse para a Lúcia do coração imaculado de Maria: o meu coração será o vosso refúgio. E aí Satanás vai vir lutar contra nós, vai querer impedir o seu processo de santificação. Se você ler o livro das Moradas de Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer que a partir do momento que o demônio percebe que você está fazendo o progresso na sua vida espiritual, está falando sobre a vida interior de oração, ele vai convocar o inferno inteiro para te tirar do castelo. Por quê? Porque São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus com o próprio Deus. Você acha que Satanás quer pessoas santas? Ele quer isso que o padre disse: carreiristas na igreja, querendo para gravar CD, fazer show. O ridículo desses buscos católicos que só querem produzir dinheiro, que cobram 30, 40, 50 mil por um show, outros que cobram 200 mil por um show, porque eu fui investigar e sei que é verdade, não querem saber disso. Esses daí não dá problema para o diabo. Esses daí ajudam a evangelizar de uma maneira totalmente distante das pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você acha que o demônio quer a gente santa na igreja? Não, é claro que não. Um dia Satanás prende São João Maria Vianney na parede e dá um berro com ele: eu te odeio, padre, porque somente esse ano você roubou 80 mil almas das minhas mãos. Se tivesse 3 sacerdotes como você, o meu reino estaria acabado. Quando o Padre Pio recebeu uma visita do delegado de Roma, que o Pio XII mandou ele lá, falou: me fala alguma coisa dele, porque um fala que é louco, outro fala que ele é santo. Quando ele foi e viu a vida do Padre Pio e voltou para Roma, o Papa perguntou: e aí? Ele falou: santidade, aquele homem tira o pecado do mundo. Não é à toa que um dia Satanás deu um pau no Padre Pio e falou assim: você nos dá mais trabalho do que o próprio Arcanjo Miguel. Agora, veja bem, o inimigo sabe do poder de Nossa Senhora nisso, da graça que ela derrama, do poder dela, porque foi assim na história de Santo Alberto Magno. Não sei se vocês conhecem isso, mas Santo Alberto Magno, quando era seminarista, teve alguns problemas de compreensão de vida intelectual e bateu um desânimo nele. E ele queria muito ser um sacerdote. E ele passa diante de uma imagem de Nossa Senhora, meio desanimado, e diz assim: mãe, eu estou com medo de não conseguir, me ajuda. Ele estava com o coração contrito, cheio de reta intenção, e aí ele é beneficiado com uma aparição de Nossa Senhora. E quando Nossa Senhora aparece para ele, ela diz assim: Alberto, eu escutei a sua oração e vim ao seu socorro. Eu vou te conceder 2 graças: você vai ser um homem sábio e um homem santo, mas antes da sua morte eu vou aparecer a ti, e as graças que eu conferi para você eu vou te retirar, e eu quero que você testemunhe para todos esse benefício que eu vou lhe conceder. Bom, depois que Nossa Senhora botou a mão na cabeça de Santo Alberto Magno, aquela nebulosidade de falta de compreensão foi embora. E quem conhece um pouco da história dele, ele foi um homem muito santo, muito inteligente, foi professor
Inclusive o professor do canto Santo Tomás de Aquino, eu sou muito devoto dele, ainda mais porque ele era gordo. Olha, irmão, Deus sendo solidário comigo. E foi iluminado na história da igreja. Só que antes de Santo Alberto Magno morrer, a Virgem Maria aparece para ele. E como combinado, ela retira aquelas graças que tinha dado. Então, quer dizer, a compreensão dele não estava mais a mesma. Houve mudanças. E as pessoas começaram a perceber. E aí ele começou a testemunhar: vocês estão estranhando, mas aconteceu que num dia de angústia, que eu estava com meus medos, eu fui e supliquei diante de uma imagem de Nossa Senhora. E a Virgem me apareceu e disse, falou o que eu disse. E Santo Alberto testemunhou que a graça da santidade dele, a graça da inteligência dele, o brilho que ele foi na igreja, foi um benefício totalmente ligado à sua devoção para com Nossa Senhora. E aí nós começamos a perceber quão importante é na vida de um católico essa devoção à Nossa Senhora, não como uma coisa opcional, como uma coisa obrigatória. Principalmente naquela profecia que São Luís diz que no final dos tempos vai haver um reflorescimento da devoção à Nossa Senhora, e que ela precisa ser mais conhecida e amada para que o seu Filho Jesus seja mais conhecido e amado. E aí, meus irmãos e irmãs, nessa luta por causa do processo de santificação, nas quedas e nos levantes, a gente tem que lembrar que quando a coisa está difícil demais, um exame de consciência, porque tem duas pessoas aqui importantes que falaram sobre isso. Uma, o padre Frederico William Faber, ou Faber, um padre inglês, seguidor do Oratório de São Felipe Neri, um escritor maravilhoso. Ele diz que toda falta de crescimento em virtude, de santidade, se dá a pouca devoção que se tem a Nossa Senhora. Isso ele diz no seu livro, Tudo por Jesus e Progresso na Vida Espiritual. E uma outra visão muito importante para a igreja das fontes franciscanas é quando Frei Leão tem uma visão de duas escadas que sobem para o paraíso, uma vermelha e uma branca. E aí a pessoa começa a subir a escada branca, a vermelha, com muitas dificuldades, vai subindo lânguido, fraco, e volta, retrocede, tenta, vai. Aí ele vê uma escada branca em que as pessoas sobem um pouco com mais de firmeza, mais fortaleza, mais perseverança, e quando está chegando ali em cima, um pouco mais fatigado, aparece uma mão. Essa pessoa agarra a mão, e aí a visão se abre e se vê Nossa Senhora e São Francisco de Assis, e se puxa. É para mostrar que o caminho de santidade com Nossa Senhora é mais curto. Eu quero dizer para vocês, façam a experiência e verão como isso é verdade, a verdadeira devoção a Nossa Senhora. E o problema é que a gente precisa buscar a verdadeira devoção, porque tem muita falsa devoção hoje em dia. Eu fui pregar um retiro em Cuiabá, graças a Deus a gente viaja todo final de semana, e um professor deu uma palestra que eu achei uma coisa linda que ele disse, engraçada, mas refleti muito naquilo. Ele falou que ele estava na Santa Missa, ele viu uma moça muito piedosa na igreja, de véu, saia, acho bonito, e ela estava muito recolhida. Quando a menina foi comungar, meu Deus do céu, era tanto recolhimento, tanta beleza assim, ela indo comungar, né, aquele jeito, olhando para baixo. Ele falou que parecia que na frente ela tinha Santa Teresa d'Ávila, na direita Santa Gema Galgani, na esquerda Santa Teresinha, e atrás indo Santa Catarina de Sena rezando em línguas, né, Gravachuricanda lá, uma coisa assim de santidade. Aí ela volta, comunga, toda recolhida. Olha que interessante, quando chega na segunda-feira na escola, o professor chama uma moça e diz assim para ela, aluna, né, começa a conversar com ela, é você que estava domingo na Santa Missa, de véu e tal, assim? Sim. Não, na verdade, antes o professor perguntou, você vem cá, você tem uma irmã gêmea? Por quê? Era você que estava assim, lá na igreja? Sim. Aí o professor, não, eu perguntei se você tem uma irmã gêmea, porque lá na igreja você estava com um bom comportamento, mas aqui na escola você tira a nota baixa, bagunça na sala de aula, cola na prova, fica com os garotos. Então quer dizer, ela não estava vendo que o Papa João Paulo II pediu para nós sermos cristãos em tempo integral, e principalmente nos ambientes onde nós precisamos dar testemunho, porque eu lembro muito
E a aula estava chata, o professor lá no curso de psicologia, a aula estava chata, e eu meio que dei uma dormida assim, capotei aí no meu sonho, eu vi Nossa Senhora andando na bicicleta de São José no Paraíso, pegando maçã, coisa maravilhosa. E tinha uma moça na sala muito bonita que provocava todo mundo, mas quando os meninos falavam eu ficava quieto, não conversava nada, e parece que ela achava estranho, né? Mas todo mundo fica me cortejando aqui, e quem é esse baixinho, gordinho, fica aí que não me olha? E naquele dia, eu estava, meio que dormindo, ela veio, me acordou e me deu um beijo na boca. Não um beijinho, tá? Um beijaço. Eu levantei, coloquei a mão na cara dela e falei assim, nunca mais faça isso na sua vida. Ela falou, mas só foi um selinho. Eu falei, comigo não tem essa de selinho. Eu vou te falar a razão. Primeira, eu sirvo ao nosso Senhor Jesus Cristo e meus lábios é para pregar o Evangelho. Segundo, eu tenho um comprometimento com uma moça, eu tenho repugnância de adultério. Aí o menino do lado olhou e falou assim, mas Anderson, como pode? A menina é toda bonita. Não foi essas palavras, mas eu não vou baixar o nível. A menina é toda bonita, e como que você resistiu que eu não sei o que ela? Eu falei, Carlos, a minha diferença com você é essa. Você anda no mundo e você fica de quatro com as mulheres. Eu me ajoelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele me dá força para vencer o pecado. Nós precisamos testemunhar a devoção que temos a Nossa Senhora, o seguimento a Jesus que nós temos. Porque o Papa Paulo VI vai dizer naquela sua encíclica Evangelho Anunciante que os homens creem muito mais naquilo que vem do que naquilo que ouve. Por isso que o Padre Antônio Vieira, falando sobre o sermão da semeadura da palavra, diz que São João Batista convertiu os corações. Por quê? Porque ele pregava para os olhos e não para os ouvidos. Porque ele pregava sobre penitência, era um penitente. Ele pregava sobre oração, sobre arrependimento, era um homem orante, era um homem convertido. E aí a gente tem que lembrar que o devoto de Nossa Senhora tem que carregar aquela palavra de São Francisco. Quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. Porque a palavra é o elemento que você tem, mas o seu testemunho é todo o poder. Porque Santo Agostinho nos ensina, a pregação converte, mas o testemunho arrasta. E nós, como devotos de Nossa Senhora, nós temos lutado por essa vida. Eu fico escutando tantas pregações bonitas, eu adoro escutar pregação, e fala de tanta coisa na teoria, mas e a vida de oração? E a meditação? E buscar aquela palavra de Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas eu amo o Padre Paulo Ricardo, mas você quer ter a vida como a dele? Você quer rezar? Ah, mas eu amo ler a vida dos santos. São Francisco de Assis dizia, os santos não são para serem simplesmente lidos, admirados, são para serem imitados. E aí vem o doutor Ito, ele fala dessa falta de santidade dentro da família, e a gente precisa entronizar a devoção à Nossa Senhora em casa para poder viver bem a nossa santidade. Porque o abençoado fala assim, Anderson, vem aqui na minha diocese, as coisas estão mal aqui, ninguém se converte. Aí a gente vai sentar com o cara na mesa dele para comer, nem rezar para agradecer a Deus o alimento mais se faz. Aí eu lembro do que dizia Dom Bosco, quando foi numa casa, Dom Bosco, por que o senhor reza para comer? Ele respondeu, para me diferenciar dos animais que não rezam. E aí vai se perdendo, aí a gente vai se tornando um povo intelectual que estuda de tudo. Eu vejo tanta pessoa que segue filósofos na internet, que gosta de debater, que fica tretando no Facebook. Vai ver essa pessoa diante de Jesus sacramentado se tem piedade. Vai ver como comunga. Um devoto de Nossa Senhora não é desleixado, ele prega com a vida. Por isso que uma das coisas que eu mais amei no filme do Beato dos Escoto, chamado Defensor da Imaculada Conceição, foi quando ele foi disputar com os dominicanos se Nossa Senhora era imaculada ou não. E na hora do discurso dele, ele foi breve e não usou todo o poder de argumentação, de retórica que ele tinha. E foram questionar ele, ele falou, não, a vida franciscana não permite isso para nós mantermos a virtude da humildade. E aí o homem desafia ele, ele fala, eu venho para o debate novamente se o meu superior permitir. E o superior permitiu. Houve um momento do intervalo e ele foi para a capela do Gajeros. Porque Dom Bosco diz, quereis receber muitas graças, visitai muitas vezes. E ali é a fonte do amor divino. E quando ele está na capela, se preparando para defender a Imaculada Conceição, tinha uma freira conversando com uma jovem dentro da capela, parecia um direcionamento. Aí a freira olha para Deus Escoto e diz, aquele
é o homem mais mariano que nós temos aqui na universidade. E a menina fala assim: como que a senhora sabe? E ela responde: pela maneira com que ele se comporta. Aquela freira explicou que o comportamento de um devoto de Nossa Senhora mostra muito a quem ele ama. Se Santo Tomás de Aquino diz: nós nos transformamos naquilo que amamos, aquele que ama muito Nossa Senhora vai se transformando cada vez mais nela. E aí tem uma coisa interessante: mas vai se transformar só em Nossa Senhora? Não. São João Eudes vai dizer que o coração de Jesus é inseparável do coração de Maria. E São Luís também vai nos ensinar: é mais fácil você separar a luz do sol do que Maria de Jesus. E talvez tenha pessoas que dentro da própria Igreja Católica estão infeccionados por um espírito protestante e que se fala: não, mas se fala muito de Nossa Senhora, muito de Nossa Senhora. Calma. Para consertar isso daí tem uma história bonita de Santa Gertrudes, onde ela um dia ouviu a conferência de um padre que só falava de Nossa Senhora e nem falou de Jesus. E Santa Gertrudes escutou aquilo e ficou brava. Quando ela estava voltando pelo corredor do convento, tinha uma imagem de Nossa Senhora. Ela não saudou aquela imagem. E Jesus chega para ela e diz assim: Gertrudes, por que você não saudou a imagem da minha mãe? Não, Jesus, eu escutei um pregador dizendo que só falou de Nossa Senhora, mas nem tocou no seu nome. E Jesus disse: para com isso, Gertrudes, toda a glória que é dada à minha mãe é a mim mesmo que é dada, porque tudo que é nela foi eu quem coloquei. E quanto mais você está unido a Nossa Senhora, mais você está unido a Jesus. E por que eu falo que é necessário isso para a vida santificada? Eu não sei se vocês têm devoção ao Sagrado Coração de Jesus ou a Santa Margarida Maria Lacoque, mas eu estou tão feliz que em maio eu vou conduzir uma pregação nos Santuários Marianos. Eu exigi da mulher que me falou: eu preciso ir na Basílica do Coração de Jesus, porque eu tenho muita devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque. Eu acho que a igreja tinha que voltar a fazer certo as comunhões separadoras, porque é uma graça profunda. Mas a missão que Santa Margarida Maria Lacoque tinha, desbarrar no mundo inteiro a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não era uma missão simples, era uma missão séria. Toda a igreja que você entra tem imagem do Sagrado Coração de Jesus, portanto tem o dedo de Santa Margarida, porque ela foi um fogo de amor dessa devoção no mundo inteiro. Mas o que Jesus disse para Santa Margarida Maria? Eis que eu te entrego ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desígnios. É o próprio Jesus que está dizendo: eu te confio ao coração da minha mãe, para ela te levar nesse processo de santidade. Para quê? Para que você consiga a salvação da sua alma. E aí uma pessoa que busca isso, que é um católico que tem interesse por essas coisas, porque a salvação da alma é o assunto mais caro para nós. Um dia, você sabe que o Padre Pio era visitado por muitas pessoas. Benedão, quem já para ele tem um. E aí o Padre Pio estava passando no meio de uma multidão. E aí veio um jovem e falou: Padre Pio, me diga uma palavra. O Padre Pio olhou sério para ele e disse: salva a tua alma imortal. Isso é um assunto de máxima importância na nossa vida. Aí você vê, por exemplo, a vida dos santos, que amavam tanto a salvação da alma, como São Luís Gonzaga, que antes de cada ato que ele ia fazer, ele se perguntava: de que isso me vale para a eternidade? Aí você vê outro santo que morreu jovem, como São Domingos Sábio, que dizia assim: antes morrer do que pecar. A gente tem que olhar para a nossa vida e perguntar: será que eu procuro isso com afinco? Aí a gente relativiza o pecado. Tem uma história que eu acho linda, que é de um santo chamado Santo Edmundo. Ele estava numa conversa entre os jovens, e nessa conversa entre os jovens começaram a falar besteiras. Eu não sei que tipo de besteira que era, mas poderia ser palavrão. Hoje em dia virou normal o católico falar palavrão em tudo quanto é canto. Quando o Padre Pio escutava palavrão, ele começava a chorar, mas a nossa boca é infeccionada por essas palavras que ofendem a nosso Senhor. E aí começaram a falar besteiras. Aí Santo Edmundo sai correndo. Eclesiástico 21:2: foge do pecado como se foge de uma serpente.
Aí as pessoas, não, mas que menino puritano. Bom, eu estou na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, estou com a história dos santos. Gostou? Amém. Não gostou? Amém. Não estou aqui para agradar ninguém. E aí ele vai e foge. E quando ele está fugindo, para não falar palavras torpes, aparece um adolescente para Santa Edmundo e o elogia. Parabéns, Edmundo, porque você deixou aquelas conversas torpes para não ofender a Deus. E Santa Edmundo pergunta, quem é esse? E aquele jovem adolescente bonito diz, leia na minha testa, estava escrito, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Os santos eram firmes para salvar a alma, evitavam o pecado. E qual que é a característica de um devoto de Nossa Senhora? Vai dizer São Leonardo de Porto Maurício, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora é aquele que odeia o pecado. São Leonardo de Porto Maurício, Santo Franciscano, missionário. E aí nós precisamos voltar para isso. E qual que é a maneira da gente ficar desta maneira? É amar muito a Deus. Porque São Francisco de Sales vai dizer, quando uma casa pega fogo, tudo que não presta é jogado fora. Se na minha casa pega fogo, eu vou deixar os móveis tudo preto? Não, vou jogar fora. São Francisco vai dizer, quando uma casa pega fogo, tudo que não presta é jogado fora. Quando o amor de Deus entra dentro de uma alma, tudo o que não presta vai embora. Por isso que a gente tem que sempre lembrar daquilo que dizia Santo Tomás de Aquino. Quanto mais uma alma busca as coisas do alto, mais ela se afasta das coisas da terra. E quanto mais ela busca as coisas da terra, mais ela se afasta das coisas do alto. Por isso que eu amo aquela passagem de São João, 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. E a vida de devoção a Nossa Senhora, ela nos ensina a amar muito a nosso Senhor Jesus Cristo e amar o mundo apaixonadamente, como ensinava São José Maria Escrivá, para ser aqui sal da terra e luz do mundo, dar testemunho no seu trabalho, na sua universidade, mostrando que você é devoto de Nossa Senhora, para conseguir a salvação da sua alma. Porque essa questão é muito séria. Eu sou muito convidado para dar retiro de novíssimos. Eu fiz umas palestras na internet aí sobre céu, inferno e purgatório. Eu recebi muito convite para isso. Inclusive esse ano eu fui na Irlanda pregar um retiro sobre isso daí para a comunidade católica. Mas prego muito sobre essa questão de inferno. Teve um dia que eu não aguentava mais. Eu fui numa paróquia lá e pedi ponto de jovens pregar sobre o inferno. Eu falei, Jesus, eu não aguento mais, eu queria falar do seu amor. Aí eu estou entrando assim para dormir no quarto, vejo uma biblioteca, pego um livro, abro o livro do nada, pregar sobre o inferno. Eu falei, credo, Jesus amado. Era uma conversa que Monsenhor de Seguro teve com o Papa, acho que era Pio IX, e o Papa mandou ele pregar sobre as verdades eternas, principalmente do inferno, para levar a pessoa que está no pecado a pelo menos tentar se arrepender e ter uma conversão. Agora, quando eu vejo o negócio de salvação da alma e fico meditando sobre o inferno, e que eu vejo palavras como a de Santo Afonso que vai dizer assim: você não aguenta ficar 2 minutos com a mão em cima de uma vela, como você vai aguentar o fogo do inferno por toda a eternidade? Aí quando eu vejo Santo Agostinho dizendo que o fogo do inferno, comparado com o fogo da terra, é como fogo pintado. E aí o desespero aumenta quando eu vejo a visão de Santa Teresa d'Ávila, que vai dizer assim, que Jesus ela estava rezando, Jesus mostra uma visão de flocos de neve, e ela pergunta, o que é aquilo? Jesus diz, são almas que estão indo para o inferno. Aí quando Nossa Senhora de Fátima mostra a visão dos 3 pastorinhos, mostra uma grande quantidade de almas que estão indo para o inferno. Aí tem uma história na vida do Padre Pio, em que um dia ele está chorando, e a pessoa pergunta, Padre, por que você está chorando? Ele falou assim, porque eu tenho medo de na próxima geração não ter mais espaço no inferno para tantas almas que serão condenadas. Claro que Padre Pio não falava de um espaço físico, mas é que o pecado tomaria conta da sociedade de uma maneira tão intensa, que para escapar, a gente ia ter que entender o que Nossa Senhora diz para Lúcia: o meu coração imaculado será o vosso refúgio. Porque na visão da Madre Mariana de Jesus Torres, Jesus mostra o inferno se abrindo e os demônios vindo mutilar os homens do século XX. A gente está colhendo esses frutos, e Jesus pediu para ela: se olhe pelos homens do século XX, porque serão os mais tentados. E a gente vê o pecado social, a falta de temor a Deus, as pessoas quase não confessam mais, cada absurdo acontecendo. Imagina que há um tempo atrás iria se gritar por aborto, ideologia de gênero. Como está a classe falante, a política, as universidades, uma crise profunda dentro da igreja, as almas se perdendo. E aí, o
O grande remédio é a devoção a Nossa Senhora. E por isso que todo pregador católico, eu fico feliz de ver uma comunidade, famílias novas do Imaculado Coração de Maria, porque quando Nossa Senhora mostra o inferno, ela diz: vede para vão aonde vão as almas dos pobres pecadores. E ainda diz: muitas almas vão ao inferno porque eu ninguém reza e faço sacrifício. Nossa Senhora mostra o inferno, o terror do inferno, mas ela dá o remédio depois. Para salvá-las, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Ela diz: se fizerem o que eu vos mandar, vocês terão paz e muitas almas se salvarão. O que ela mandou? No dia 10 de dezembro do ano de 1925, Lúcia estava no convento de Pontevedra, na Espanha. Jesus aparece no colo de Nossa Senhora e pede o quê? A reparação do Imaculado Coração de Maria com as comunhões separadoras dos primeiros sábados. E disse, até anotei para não esquecer nada, que se nos primeiros 5 sábados do mês as pessoas repararem as ofensas feitas contra o Imaculado Coração de Maria, que são quais? As blasfêmias contra a Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Os que procuram inocular nas crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. E os que ultrajam diretamente as suas imagens sagradas. 5 coisas. Que isso daqui é a especialidade dos protestantes. Você não vê os comunistas fazendo isso, você não vê os espíritas fazendo isso, você não vê os maçons, nada. São os protestantes que são aqueles que colocam as espadas no coração de Nossa Senhora. E aí falou aqui, ó. Se foi confessado na missa, rezar um santo terço, reparar estas injúrias feitas contra o coração de Nossa Senhora, durante 5 sábados consecutivos, sem quebrar, estado de graça, Nossa Senhora promete a salvação da alma. Eu não vejo isso sendo pregado. É pouco. Os católicos devem fazer isso. E se a gente tem um amor profundo pela nossa casa, pela nossa família, nós devemos inocular isso nos nossos filhos, na nossa esposa, no nosso marido, e procurar fazer esse apostolado. Ah, mas eu não tenho tanta coragem de subir num altar, num palco, pegar um microfone e evangelizar. Ensina, usa as redes sociais, faz apostolado pela internet, isso é uma maravilha. Mas antes de você fazer apostolado, busque essa graça na sua vida. Hoje mesmo, é primeiro sábado do mês, dia de fazer a comunhão reparadora, de buscar isso, para nós conseguirmos esta graça de Nossa Senhora. Porque, irmãos, na história da igreja, na história dos santos, há testemunhos firmes, fantásticos dessa verdade. Um deles foi com o São João Maria Vianney Curadades. Curadades está entrando dentro de uma igreja e tinha uma mulher chorando desesperada por causa da morte do seu marido. O marido dela tinha se suicidado e ela tinha certeza da danação eterna do marido dela. O Curadades faz no ouvido daquela mulher e diz: ele está salvo. A mulher assustada olha e diz: como? O Curadades disse a ela: São João Maria Vianney, lembra que no mês de maio o seu marido colocava flores para Nossa Senhora? Que ele rezava o terço? E não disse que ele era um bom católico. É nisso que está a grande misericórdia de Nossa Senhora. Porque Santo Afonso disse que a justiça foi reservada a Deus, mas a Nossa Senhora só misericórdia. E o Curadades disse por uma ciência divina que antes dele bater o corpo dele no chão, Nossa Senhora, entre aquele tombo dele, que ele se joga, antes dele bater o corpo no chão, que deve ser uma coisa de segundos, rápida, Nossa Senhora conseguiu para ele a contrição final e disse que ele estava no purgatório, precisava de muitas missas, mas ele não tinha ido ao inferno, acaso a devoção a Nossa Senhora. Eu não sei como você fica quando você escuta isso, mas a primeira vez que eu li, eu chorei de gratidão por ser católico, por ter uma mãe como a Virgem Maria, por ter os benefícios dessa devoção a Nossa Senhora. Eu firmei um contrato com ela: enquanto eu for um mísero pregador da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu hei de gritar ao mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Porque se o objetivo do pregador era amar a Deus, salvar a sua alma e levar os outros para o caminho da eternidade,
O que eu devo colocar muito nas minhas pregações é uma verdadeira, firme, séria e constante consagração à Nossa Senhora. E isso, vocês da comunidade, famílias novas, devem exercer com muito amor. Do Imaculado Coração de Maria, estudem sobre Nossa Senhora, conheçam sobre Nossa Senhora, gastem tempo estudando sobre a Virgem Maria, rezem, peça a Deus muito. Todo mundo me pergunta: Anderson, como que eu faço para crescer bastante na devoção a Nossa Senhora? Eu peço para uma pessoa. Quem? Quando eu comungo, eu chego em Jesus, coloca no meu coração amor pela sua mãe, porque ninguém amou ela como o Senhor amou. Eu sei que São Maximiliano do Covo era chamado louco da Imaculada, o padre que rezava 100 terços por dia, mas nenhum desses teve tanto amor por Nossa Senhora como Jesus o teve. E como é importante agarrar nisso. Nunca deixar o seu terço ou o seu rosário cotidiano, ter devoção à imagem sagrada, ler alguma coisa dela, aumentar a sua piedade mariana. E você pode ter certeza, quanto mais amor você tiver por Nossa Senhora, mais adoração pelo Filho dela, pela vida eucarística. E aí eu quero encerrar essa pregação com um testemunho meu. Eu estava indo pregar no retiro em Governador Valadares. Eu estava junto com meu afilhado, a gente estava indo de ônibus. Escuta essa história que bonita. Nós descemos na rodoviária e eu falei assim para ele: Joaquim, vamos rezar o terço. A gente está se preparando para o retiro e o Papa João Paulo II disse que rezar o terço publicamente pelo bom exemplo da indulgência. Eu falei: vamos rezar aqui na rodoviária, vamos dar bom exemplo de católicos. Não por vaidade, gente, pelo amor de Deus. E aí, quando eu estava rezando, uma senhora começou a repetir a Santa Maria. Eu convidei ela. Eu falei: aqui, minha senhora, vem aqui. Nos apresentamos, falamos que éramos católicos, estávamos indo conduzir um encontro com pregações. E falei: a senhora não quer rezar junto conosco? Sim, quero. E começamos a rezar. No momento que eu estava rezando, veio uma palavra na minha cabeça, na minha inteligência, na minha vida. Diga para essa senhora que aquele filho dela, escute aqui, olha a palavra que veio. Diga para essa senhora que aquele filho dela, que faleceu num acidente, foi salvo graças à intercessão da minha mãe. Eu falei: Jesus, aparece aqui, come um pão de queijo com nós, come um café, fala você. Já estava meio minerado, né? Fala você. Eu falei: não vou falar isso daí não. Eu falei: isso daí é produto de mente nervosa, isso daí é coisa louca que está vindo na minha. Eu falei: não vou falar não. Gente, o gordinho começou a pegar fogo. Eu começava a rezar, gente, meu coração acelerou com força. Eu comecei a ter sensações físicas diferentes da que eu estava. Eu falei: Jesus, isso daí foi uma coisa na minha cabeça, escandalizar o teu nome, passar por farsante. Falei: deixa o Valdomiro esse especo aqui, eu tô fora. Glória a Deus. Aleluia. Aí aconteceu que eu fui e falei. Eu falei: minha senhora, em oração, Nosso Senhor me disse. Sabe que eu não sei, não é uma voz, é uma luz que você entende num instante. Que aquele filho da senhora que morreu no acidente, quando eu disse isso, a mulher entrou numa lágrima tão profunda. Ela me abraçou, começou a chorar, e claro, né, o sentimento de compaixão se misturou com o sofrimento daquela mulher. Eu também comecei a chorar. E ela disse para mim que o filho dela tinha 18 anos, que ele sofreu um acidente de moto, e que ela nem conseguiu velar o corpo do filho dela porque não tinha corpo para velar. A coisa foi terrível. E aí, naquele momento, meus irmãos, eu agradeci por ter a virtude teologal da esperança. Eu lembrei daquela palavra de São Paulo, 1 Coríntios 15, 19: se é só para esta vida que nós temos esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Porque eu conheço um amigo que perdeu um filho, ele virou ateu. Ele não suportou a dor e baniu Deus da vida dele por causa da morte do filho. Mas aquela mulher ainda tinha fé. E ter o privilégio de receber uma palavra do próprio Jesus em virtude da morte do filho. Gente, naquela época eu não tinha filho, hoje eu tenho. Só da gente passar pela nossa cabeça de um filho nosso morrer, é uma coisa que dizem que quando um filho perde um pai, se torna órfão, mas quando um pai perde um filho, a dor é tão grande que não tem nem nome. Mas naquele momento se valeu a virtude da esperança
e uma graça que o Senhor concedeu de entender o benefício e as graças que Nossa Senhora concede, diga para ela que o filho dela foi salvo graças à intercessão da minha mãe. E aí eu pergunto, como não amar muito a Virgem Maria? Como não querer se atrelar ao coração dela e dizer: mãe, tem piedade de mim que sou um pobre pecador, que tenho as minhas misérias, me ajuda, mãe, me levanta do meu pecado, me concede graças para que eu possa praticar virtude, amar a Deus e ter um bom testemunho de santidade. Mãe, me dê a graça da salvação eterna, porque São Bernardo de Claraval dizia que duas coisas os devotos de Nossa Senhora devem pedir: uma boa morte e a contrição final. Isso são palavras de um doutor da Santa Igreja Católica. Nós devemos pedir ao coração de Maria: me conceda essa graça. E para encerrar esta pregação, eu quero deixar algumas frases dos santos da igreja relacionadas a isso. Primeiro que eu quero falar é de São João Damasceno, onde ele vai dizer: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àquele que Ele quer salvar. Outra, Santo Afonso Maria de Ligório: quem ama Nossa Senhora pode estar tão certo do paraíso como se nele já estivesse. Outra, de São Boaventura: aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Se dentro da sua alma você vive uma vida sobrenatural, se você ama profundamente a Deus, você vai querer se salvar. Você não vai querer ir ao inferno. Você vai querer morar com Deus no céu. Você vai querer adorá-lo por toda a eternidade. E aí você tem a dica da igreja, dos santos doutores, dos grandes escritores católicos e de histórias bonitas, aonde mostra o papel fundamental que Nossa Senhora exerce nesse grande ato de mãe de misericórdia. E assim sendo, eu lembro da palavra de João capítulo 19, versículo 26: filho, eis aí a tua mãe. Queridos católicos que participam desse encontro, eis aí a tua mãe. Leve Nossa Senhora para casa, ame muito ela, que com as mãos misericordiosas dela, ela vai levar cada um para a vida eterna. Amém?